Vamos ler então, Romanos capítulo 2. Fazer a leitura desse capítulo todinho, para a gente poder meditar um pouco nele nessa manhã. Vamos ler então. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condena os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas a ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à justiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante a lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios, que não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar o segredo dos homens, de conformidade com o meu Evangelho. Se, porém, tu que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia de cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu, que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes? Abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Tu, que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne, porém judeu é aquele que o é interiormente,
e circuncisão, a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Amém. Vamos orar, meus irmãos, vamos pedir que Deus Ele nos dê graça para nós entendermos esse capítulo tão importante que nós pretendemos estudar hoje, meditar um pouco hoje, e abençoe esses estudos em Romanos. Nós estamos fazendo a cada mês, né, algumas reflexões, que Ele nos dê graça para que esses estudos, o conjunto deles todos, se Deus permitir, serão 16 estudos, né? 16 meditações, reflexões em cada capítulo. São 16 meses, que nesses meses Ele possa nos abençoar, nos fazer refletir sobre essas verdades. Amém? Vamos orar ao Senhor. Amado Deus e Pai que está nos céus, nós estamos aqui, Senhor, nesta manhã, por Cristo, Teu Filho. Perdoa nossos pecados, Senhor, e nos dê a Sua graça, a graça da luz, da iluminação, do Teu precioso Espírito Santo. Que Teu Espírito Santo nos fale conosco, nos faça entender esse texto, Senhor, tão precioso, tão importante, e não somente nos faça entender, mas torne ele vivo para nós, claro, de maneira que venha a ser a nossa vida, meu Deus, a ser a nossa luz para nós, verdade para nós. Aplica a nós a Tua verdade, nós suplicamos, Senhor, e sejamos edificados, entendamos o Evangelho dos Apóstolos, o Evangelho de Cristo, o Evangelho de Paulo, o Evangelho do Novo Testamento, e esse Evangelho seja a nossa vida, seja nosso pão. Nós te pedimos, Senhor, e através de nós o Evangelho se espalhe a outros. Em nome santo de Jesus Cristo, que assim seja, meu Deus, pela Tua misericórdia e graça, para a Tua glória. Amém, Senhor. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Bem, irmãos, hoje, como eu falei para vocês, a cada ceia do Senhor, a cada mês, nós estamos nessa série de olharmos um capítulo do livro de Romanos a cada mês, né? A cada culto da ceia do Senhor. Essa série, ela é uma série, na verdade, muito breve, no sentido assim de que nós vamos olhar rapidamente cada capítulo, e de maneira um tanto superficial, né? Nós não vamos nos aprofundar muito nos capítulos. Serão estudos mais para nós refletirmos sobre o que os capítulos dizem e rapidamente aplicarmos às nossas vidas o que cada capítulo está ensinando, nos fazendo pensar realmente nessas verdades, nesse culto em que nós vamos cear, em que nós vamos lembrar do que o Senhor Jesus Cristo fez por nós na cruz. Então esse é o nosso propósito, né? Eu pretendo, como eu até falei para vocês no estudo passado desta série, primeiro estudo, Romanos capítulo 1, eu pretendo fazer, se Deus permitir, um estudo muito mais detalhado a respeito dessa carta, provavelmente no domingo à noite, provavelmente, né? Para nós então entendermos melhor esta carta. Mas esses estudos na ceia do Senhor serão estudos breves, rápidos, não muito profundos, né? Olhando no ensino geral de cada capítulo, mas que Deus nos dê graça para nós aproveitarmos esses estudos e que o Senhor aplique na nossa vida, né? A carta aos Romanos é uma carta muito importante, importantíssima na história da igreja, né? Importante na reforma protestante, importante nas grandes obras do Espírito Santo. Deus operou, as mais importantes obras que Deus operou aí na história, né? Usando realmente essa carta como assim uma lanterna no meio das profundas trevas que muitas vezes a igreja e os homens se colocaram, os homens de uma maneira geral se colocaram. E é uma carta que pretende mostrar o Evangelho de Cristo, né? O apóstolo Paulo diz, Romanos capítulo 1, versos 16 e 17, pois não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé, por fé. Então é a carta que
mais sistemática de todas as cartas do Novo Testamento, apresenta os vários temas, organiza os vários temas a respeito do Evangelho, mostra a mensagem do Evangelho com toda clareza, sem dúvida nenhuma, e foi endereçada aos romanos, não é por isso o nome Epístola de Paulo aos Romanos. Então foi endereçada aos cristãos de Roma. A igreja em Roma não foi uma igreja, a igreja romana, a igreja em Roma não foi fundada pelo próprio apóstolo Paulo, não é? E Paulo aqui apresenta na verdade a mensagem que ele pregava em todas as partes que ele viajava como apóstolo de Cristo Jesus. É uma carta então que Paulo sistematiza, organiza as verdades do Evangelho. E a maneira como ele faz isso, como eu procurei mostrar para vocês no estudo anterior, é que ele, nos 3 primeiros capítulos, ele procura apresentar o problema dos homens, o problema do pecado dos homens, a situação dos homens. Quando você apresenta para um doente, você quer tratar de um doente, uma pessoa que está extremamente doente ou um pouco doente, enfim, você primeiro procura conscientizá-la da sua própria enfermidade, para que ela possa, consciente disso, ela possa buscar o tratamento, ela possa obedecer ao tratamento que você quer passar para ela. Supondo, vamos dizer, que você seja um médico, você está responsável pelo doente e pelo tratamento dele, então você procura conscientizá-lo da necessidade do tratamento e do que ele precisa realmente fazer para ficar bom, para ficar curado. Então Paulo, vamos entender que Paulo, como que segue esse método, ele procura primeiro mostrar para as pessoas, para todas as pessoas, a realidade da situação humana, nos 3 primeiros capítulos. A partir do capítulo 4, ele vai mostrar então a obra de Deus, a obra da fé, o Evangelho, a justificação, a obra de Deus em Cristo. Na verdade, já no final do capítulo 3, ele já mostra a solução de Deus para o pecado dos homens em Cristo Jesus, né? E aí ele vai seguindo esses passos até que depois vai falar de Israel e depois vai fazer as aplicações de toda esta doutrina do Evangelho à situação da igreja, à vida da igreja, dizendo que a igreja deve viver correspondente a essa mensagem do Evangelho. Como eu procurei mostrar também para vocês, no caso aqui do livro de Romanos, a partir do capítulo 12, o apóstolo Paulo ele vai fazer exatamente esse lado prático, mostrar o lado prático da sua carta, né? Até o capítulo 11 nós podemos dizer que a carta aos Romanos é mais doutrinária, apresentando os temas, as doutrinas, o Evangelho, as doutrinas do Evangelho, mas a partir do capítulo 12 passa a ser mais prática, que é a aplicação dessas verdades do Evangelho de Cristo Jesus na vida daqueles cristãos. Onde ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então ele começa a aplicar, como Paulo sempre faz nas suas cartas. Nas cartas de Paulo, geralmente, o que acontece? Tem uma parte doutrinária, que é aquela parte que ele fala das doutrinas, dos ensinamentos, das verdades. E depois tem a parte prática, que é a parte que ele aplica aquelas verdades do Evangelho. Eu procurei mostrar para vocês, quando nós meditamos um pouquinho no capítulo 1, que isso mostra o equilíbrio da palavra de Deus, não é? Então, tem pessoas que elas são muito doutrinárias, são quase verdadeiros teólogos, podemos dizer assim, mas eles não vivem. Eles têm um cérebro gigante, mas uma vida que não pratica, não vive aquilo que eles conhecem. Isso está errado, não é assim. Isso não é a verdadeira vida cristã. O conhecimento tem que vir acompanhado da prática. O conhecimento ele vem, ele pede, vamos dizer assim, que se pratique o que ele está mostrando. E é sempre assim o que o apóstolo Paulo faz. Mas tem outras pessoas também que são muito ativas, né? Praticam muito, vivem para lá e para cá, dizendo que estão fazendo a obra de Deus. Tem pessoas que elas são aquilo que nós podemos chamar de, assim, de ativistas. Elas vivem fazendo coisas, vivem fazendo o que elas dizem que é evangelização, vivem trabalhando na igreja, vivem praticando e se comprometendo com serviços e com trabalho na igreja,
e assim por diante, mas são pessoas que quando você busca, se procura entender o que elas conhecem, elas não conhecem praticamente nada do Evangelho, das doutrinas essenciais, das doutrinas básicas da Palavra de Deus. Isso também está errado. Por quê? Porque a prática dessas pessoas não vai ser uma prática correta se elas não conhecem, não é? Quer dizer, a prática delas vai ser uma espécie de legalismo, de vida sem a graça de Deus. Elas estão fazendo coisas para, através das coisas que elas fazem, ganhar alguma coisa, algo de Deus, a salvação, alguma coisa de Deus. E elas não entenderam a graça de Deus, né? Então, esses problemas que eu estou procurando mostrar para vocês agora, que eu estou mencionando agora, que eu já falei no estudo anterior, de uma pessoa que vive, que conhece, mas não vive, ou que vive, mas não conhece, esses problemas a Bíblia não apoia, são extremos. A Bíblia diz que tudo isso está errado, mas o quê? Que nós devemos conhecer e viver. O conhecimento verdadeiro, ele pede a prática. E a prática genuína e verdadeira é fruto do conhecimento. Então essas coisas nós temos que entender. E sempre as cartas de Paulo, elas têm esses dois lados. Então procurem mostrar isso para os irmãos no estudo anterior. No capítulo 1, o apóstolo Paulo faz a apresentação de si mesmo, né? Sobre quem estava escrevendo a carta, sobre ele, seu apóstolo, como ele tinha se tornado apóstolo, que era pela graça de Deus, o trabalho que ele realizava, o compromisso que ele tinha de pregar o evangelho a todas as pessoas, inclusive aos de Roma, né? Estou pronto a anunciar, como ele fala no versículo 15 do capítulo 1, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma, e que ele não se envergonhava do evangelho. Para ele era uma honra pregar o evangelho de Cristo, com certeza. Então, aqui nós tiramos algumas lições. Nós vimos o zelo de Paulo, a determinação de Paulo em fazer a vontade de Deus, em anunciar o evangelho, o amor dele pela igreja, o amor dele pelo próximo, e que assim nós devemos ser. Depois ele começa então a entrar no conteúdo em si da sua carta, né? Quando ele já começa, na verdade, a falar do evangelho, o evangelho é do que ele vai falar. E ele mostra que o evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê, né? Ele diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no evangelho. Mas logo em seguida ele diz: a ira de Deus se revela do céu. Então existe, vamos dizer assim, duas revelações de Deus. A justiça de Deus está se revelando, mas a ira de Deus também está se revelando. O evangelho é a justiça de Deus. É como a justiça de Deus está revelando. Deus salva em Cristo, justifica em Cristo, redime o homem em Cristo Jesus. Mas a ira de Deus também se revela. E essa ira, meus irmãos, ela se revela contra toda impiedade e perversão dos homens. O capítulo 1, só para os irmãos lembrarem bem, e é muito importante para vocês compreenderem o que eu vou falar agora a respeito do capítulo 2, que vocês tenham em mente o capítulo 1, porque Paulo, ele está fazendo assim como uma espécie de quem sobe uma escada, né? Então você sobe o primeiro degrau, aí você sobe o segundo degrau, aí você sobe o terceiro degrau. Você não sobe logo do primeiro para o quarto degrau. O que acontece com uma pessoa que está no primeiro degrau e já tenta pular para o quarto degrau? Vai cair, né, irmão? Se ela for muito, se procurar se equilibrar, talvez ela não caia, mas o risco de cair é muito grande, né? Então, o esforço dela será um esforço arriscado, ela poderá cair. Então, assim que Paulo está fazendo, quer dizer, ele está indo de degrau em degrau para nos fazer entender essas verdades do evangelho. Então é importante que os irmãos tenham em vista o primeiro degrau. Vamos dizer assim, o capítulo 1. Nos 3 primeiros capítulos, eu falei ainda agora, o apóstolo Paulo está procurando mostrar o quê? Mostrar o problema dos homens, mostrar a miséria dos homens, mostrar que eles estão em pecado. No capítulo 1, esses são os 3 primeiros capítulos, ele está procurando fazer isso. No capítulo 1, no primeiro degrau, ele está procurando mostrar o pecado de todos os povos que não tiveram, ouçam bem, não tiveram a lei de Deus, não tiveram contato com o evangelho, mas tiveram uma espécie de revelação claríssima de Deus, que é o quê? A criação.
nós olhamos o céu azul como está agora, né? Nós olhamos aqui essa acerola aqui que está começando a dar fruto, né? Nós olhamos um açaizeiro dando seu fruto, o coqueiro dando seu fruto. Nós olhamos a noite, o dia, no tempo certo, o luar. Nós olhamos para o nosso próprio corpo, todos os sistemas, todas as funções do nosso corpo. Nós olhamos para os animais, nós olhamos, enfim, para o reino mineral, tudo, toda a humanidade. Nós olhamos para o cosmos, para o macrocosmos, nós olhamos para a imensidão deste universo, né? Hoje os homens podem, através dos aparelhos, examinar melhor o universo, e essa coisa extraordinária, as estrelas, tão distante de nós que nunca nós poderemos chegar próximo a essas estrelas, de tão distante que elas estão de nós, meus irmãos. Então, quando nós olhamos tudo isso, e como tudo isso ele tem a sua ordem, ele tem a sua organização, nós então pensamos o que, meus irmãos? A nossa própria consciência que está em nós. Paulo vai falar no capítulo 2 da consciência. Examinando tudo isso, observando tudo isso, nos leva à conclusão do quê? De que existe um Criador. A mente de Deus está em tudo isso. Existe uma mente criadora, um Criador, um Senhor. Como Paulo diz que ele se revelou, versículo 19 do capítulo 1, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Deus se revelou aos pagãos. Deus se revelou àqueles que nunca tiveram contato nem com o judaísmo, na época dos tempos antigos, na história antiga, e nem com o cristianismo também, ao longo da história. Pessoas que nunca se tiveram contato com a mensagem do Evangelho, com a mensagem de Cristo, mas elas tiveram contato com essa revelação geral de Deus na criação e na sua própria consciência, mostrando que existe um Deus. Os atributos invisíveis de Deus estavam lá revelados, e elas deveriam ter se dobrado diante de Deus, terem adorado a Deus, mas foi isso que elas fizeram? Não. O que Paulo vai dizer? Mudaram, verso 23, mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem, verso 25, aliás, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Então, em vez de eles adorarem o Criador, eles adoraram o que o Criador fez, a criatura, e colocaram a criatura no lugar do Criador. Quer dizer, é uma loucura completa. A revelação dizia, existe o Criador, mas em vez de eles adorarem ao Criador, que a revelação na própria criação estava dizendo, eles adoraram a criatura. A criatura dizia, existe Deus, mas em vez de eles ouvirem o que a criatura dizia, o que a criação dizia para eles, eles passaram a adorar a própria criatura, contradizendo totalmente a revelação. Fecharam os olhos por causa do pecado, por odiarem a verdade e por amarem o pecado, fecharam os olhos para a verdade revelada e seguiram nas trevas e foram se tornando cada vez piores. E Paulo vai dizer, por isso Deus os entregou ao próprio coração mau deles, e eles foram se tornando cada vez mais corrompidos, cegos, praticando coisas cada vez mais terríveis. E o apóstolo Paulo encerra o seu texto com um catálogo de pecados, não é? Terrível, a partir do versículo 28. Vocês conhecem esse texto já? Quando ele fala de que eles cometiam todas essas imundícies que Paulo fala. Entre as imundícies que Paulo cita, está a relação homem com homem, mulher com mulher, a homossexualidade, que é já um passo adiante
perversão sexual como uma demonstração do aprofundamento da cegueira pecaminosa dos homens, porque eles desprezaram a verdade de Deus. O que é que nós aprendemos no estudo anterior, então? Eu estou só ainda relembrando o que eu já falei no mês passado, na Santa Ceia do mês passado. O que é que nós aprendemos? Não despreze a luz que Deus está dando a você. Não despreze a verdade que está vindo a você. Não despreze. Não é? Irmãos, isso é a realidade dos pagãos. Agora vamos começar a pensar no outro grupo. O apóstolo Paulo está pensando aqui em dois grupos básicos. Não é? Ele está pensando dos pagãos, dos gentios, capítulo 1, que são aquelas pessoas que não tiveram nenhum contato com a verdade do Evangelho, com a verdade de Deus. Mas no capítulo 2, ele vai falar agora de um outro grupo, os judeus. Então no capítulo 2 ele vai falar agora dos judeus. Qual é a diferença entre os gentios e os judeus que Paulo vai mencionar aqui? Que Paulo vai deixar bem destacado aqui. Nós vamos ler o capítulo 2, nós vamos perceber isso. O gentio, ele recebeu a revelação na criação. Portanto, ele não é inocente. Ele não pode dizer assim, no dia do juízo, ele não poderá dizer a Deus: eu nunca ouvi falar de ti, eu nunca tive contato com nenhum tipo de coisa que me trouxesse algum conhecimento de ti. Ele vai poder falar isso? Vai poder falar? Não. Por quê? Porque ele teve o contato. A própria criação mostrava para ele o quê? Que existe um Deus. E Paulo vai dizer agora também no capítulo 2 que além da criação, a consciência dele, o padrão da lei de Deus já estava gravado no coração dele, na consciência dele, né? Esse é o gentio. Então, o gentio, aquele índio ou aquele povo, aquele membro de um povo que nunca ouviu falar do Evangelho, por exemplo, ele não vai poder chegar no dia do juízo e dizer que ele é inocente, que ele não merece o inferno e a condenação eterna. Por quê? Porque ele teve contato sim com esta revelação. Então Paulo diz que ele é indesculpável. Mas podemos dizer assim, o homem será julgado de acordo com a luz, nesse sentido, né? De acordo com a luz que ele está tendo. O gentio teve sim a luz. Aquele que nunca ouviu falar o Evangelho, pastor, como é que fica? Não, mas ele tem a luz da criação e ele rejeita essa luz, então ele vai ser condenado porque ele rejeita a luz, ele não quer saber da luz da revelação de Deus na criação, né? Mas existe um outro povo que recebeu uma luz maior. Então o homem vai ser julgado de acordo com a luz que ele recebeu. O gentio, o pagão, será assim chamado a prestar contas porque ele negou a luz da revelação geral. Mas existe um grupo seleto, vamos dizer assim, um povo escolhido que recebeu uma revelação muito maior, muito mais clara, muito mais profunda que a revelação geral. Que povo é esse? O judeu. Então o gentio recebeu uma luz, mas o judeu recebeu uma luz muito maior. E é esta luz e é deste povo que o apóstolo Paulo vai falar no capítulo 2. Observe bem, no capítulo 2 então, é bom que fique bem claro na mente dos irmãos isso. No capítulo 2, ele vai mostrar que os judeus, eles são este povo que recebeu esta revelação mais clara, mais profunda da verdade do Evangelho, da verdade de Deus. Agora, também, que na verdade o apóstolo Paulo está procurando mostrar que todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus, apesar de que o judeu recebeu uma revelação maior, uma revelação mais clara de quem é Deus, da verdade, eles também rejeitaram essa verdade. E rejeitaram de uma maneira, nós podemos dizer,
mais grave do que a verdade anterior que os gentios receberam. Por quê? Podemos dizer, foi até mais grave, porque os gentios, eles tinham uma revelação, mas eles não tinham uma revelação, meus irmãos, tão clara assim. A criação é uma revelação, mas não é clara como a revelação escrita de Deus. Moisés subiu ao monte e Deus escreveu os 10 mandamentos e deu para que o povo obedecesse. Deus deu também todas aquelas leis cerimoniais para demonstrar quem? Cristo Jesus como Salvador. Deus mostrou a graça para eles. Deus procurou mostrar que era preciso um cordeiro ser morto na cruz, ser sacrificado no lugar deles. Deus foi mostrando isso ao longo de todo o Antigo Testamento. Então Deus deu suas leis, deu a lei moral, deu a lei cerimonial, deu a lei civil, deu todas essas verdades para eles, como nós já estudamos, não é? Em outras oportunidades. Então eles tiveram uma luz. Se você for comparar todas essas leis e todas essas revelações que Deus deu para eles com a verdade, a vela, vamos dizer assim, aquela lâmpadazinha fraquinha que o gentio tinha, quando o gentio olhava para a criação, e Deus estava revelando nela claramente, mas essa revelação era muito mais fraca, muito mais frágil, muito menor que a revelação que Deus deu ao povo, ao seu povo escolhido. Vocês concordam com isso? Não fica claro para os irmãos que a revelação que Deus tinha dado para os judeus era muito maior? Consequentemente, a responsabilidade também é maior. Quanto maior a dádiva, quanto maior o bem, maior a responsabilidade. Irmãos, eu penso que isso fica já de grande lição para nós. Observe bem. Porque nós temos tido o privilégio semelhante a esse. Nós temos ouvido o Evangelho constantemente. Nós temos ouvido o Evangelho continuamente. A luz que nós temos é muito maior. Imagine os irmãos, se uma pessoa que vive num povo, que faz parte de um povo que nunca ouviu falar do Evangelho, que nunca recebeu um missionário, que nunca ouviu falar o nome de Jesus Cristo. Se existe uma nação, um povo, que nunca, uma pessoa no mundo que nunca ouviu falar, e essa pessoa no dia do juízo, irmãos, ela chegar diante de Deus, e ela disser isso: ah, Senhor, mas eu nunca ouvi falar, e Deus vai dizer: não, você vai ser condenado porque você tinha a criação, e você não me adorou, você foi um idólatra, você adorou a lua, adorou o sol, adorou as estrelas, adorou os homens, adorou a criatura em vez de adorar o Criador, você vai ser condenado por causa disso. Se essa pessoa receberá esse veredito de condenação eterna naquele grande dia, imagine nós, se desprezarmos a muito mais clara e profunda revelação de Deus em Cristo Jesus que nós temos recebido. Imagine se nós tratarmos essa revelação com descaso, com desdém, desprezarmos, fecharmos o nosso coração, ou nos tornarmos pessoas que dizem assim: ah, eu já sei, ouçam bem agora, eu já sei, eu conheço estas verdades, e nos orgulharmos com isso, mas de fato não crermos nela e não vivermos essa verdade. Imagine, irmãos, o peso da ira de Deus sobre pessoas que fizerem isso. Se Ele derramará a sua ira sobre aqueles que tiveram uma revelação menor, mais frágil, quanto mais Ele derramará a sua ira sobre aqueles que tiveram tantos privilégios como os judeus tiveram e como nós estamos tendo hoje. Eu queria que os irmãos pensassem nisso. Pensassem que a graça de Deus, que Deus tem nos conferido, que Deus nos tem dado, nós sabemos essa verdade, nos chama também para nós pensarmos na nossa responsabilidade de nós respondermos a essa tão grande verdade com muito mais força, com muito mais empenho, com muito mais zelo do que aqueles que tiveram
uma revelação menor e que vão ser condenados também, porque desprezaram. E nós? A grande questão é: nós somos realmente crentes? Nós somos realmente santos, justificados e santos no Senhor? Ou somos hipócritas? Porque este capítulo 2, ele vai nos chamar a atenção para essa questão da hipocrisia. Daquela pessoa que se orgulha porque sabe, porque conhece, mas ela não vive. Ela diz: eu conheço, eu sei mais do que o fulano, eu sei mais do que o ciclano sabe menos que eu. Mas ela não vive o Evangelho, não vive a verdade de Deus. E ela chega ao ponto de envergonhar o conhecimento dela diante dos outros, envergonhar esse conhecimento de Deus que ela diz ter diante das outras pessoas. Então esse capítulo 2, irmãos, ele fica para nós como um alerta contra a hipocrisia, contra aquela atitude da pessoa receber a verdade e se orgulhar de que recebeu, de que tem um conhecimento maior do que o outro, mas ao mesmo tempo essa pessoa não é realmente alguém que recebeu essa verdade no coração, não creu realmente, não se arrependeu de fato. E que cada um de nós possa pensar e avaliar essas coisas. Vamos então fazer a leitura, irmãos, e fazermos assim essa reflexão breve, tendo essa introdução que eu procurei fazer com os irmãos agora, a respeito, colocando esse capítulo dentro de todo o assunto. Vamos fazer essa reflexão breve dentro deste capítulo. Vamos ler e vamos refletir. O apóstolo Paulo diz assim no primeiro versículo: portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo a ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Então eu quero enfatizar aqui que o apóstolo Paulo está falando agora para o judeu. Agora ele deixa aquela classe pagã, gentia, que recebeu a revelação geral na criação. E agora ele está olhando para aqueles que tiveram o privilégio maior, o judeu. Tem um comentarista bíblico, grande estudioso da Escritura, do Novo Testamento, F.F. Bruce, em que ele destaca aqui que Paulo está falando aos moralistas, não é? A todas aquelas pessoas que se consideram melhor do que os outros porque têm uma moral elevada, porque dizem, veem aquelas coisas que os outros praticam, aquelas abominações, e dizem assim: isso aí eu não faço, né? Mas isso também se aplica naturalmente, podemos entender assim, mas Paulo está pensando principalmente no moralista judeu, não é? Naquele homem hipócrita, fariseu. Vocês lembram do fariseu, não é? Você lembra do fariseu, do publicano? Esse é o quadro que nos ajuda a entender esse capítulo, da parábola que Jesus Cristo contou. O fariseu e o publicano, quando eles entraram na sinagoga, aliás, o fariseu foi lá, entrou com toda a pompa, né? E o publicano ficava de longe, diz a Bíblia, né? O fariseu era aquele religioso, justo aos seus próprios olhos, uma boa fama na sociedade, e se achando, enfim, muito bom diante de Deus, e foi diante de Deus e apresentou os seus relatórios, as suas boas obras, ainda disse assim: eu não sou como esse publicano. E o publicano, coitadinho, consciente da sua miséria, consciente do seu pecado, apenas pedia o quê? A misericórdia de Deus. Esse fariseu, que Jesus disse que não foi justificado, é um quadro desta pessoa do capítulo 2.
desta pessoa que se acha justa, se orgulha porque conhece os mandamentos, as leis de Deus e se acha muito justa por isso, e julga os outros e condena os outros, mas ele mesmo pratica aquilo. Talvez pratique aquilo de uma maneira mais, vamos dizer assim, educada, mais refinada, mais por debaixo dos panos, mas ele pratica também. Por isso que Paulo diz: és desculpável, homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois pratica as próprias coisas que condenas. Você está entendendo? Ele está, na verdade, se achando mais justo que os outros, mas ele é também pecador quanto os outros, só que ele é um pecador hipócrita. Ele se acha e ele faz um discurso de que ele é o bom, de que ele é o melhor. Existe uma diferença muito grande, irmãos, entre a piedade verdadeira e a piedade falsa. E uma dessas diferenças é o quê? É que a piedade verdadeira, a pessoa que realmente é piedosa, a pessoa que realmente é temente a Deus, a pessoa que realmente foi objeto da obra, da graça, da justificação e da santificação que vem por parte do Espírito Santo, essa pessoa não procura publicar a sua santidade. Jesus ensinou isso no Sermão da Montanha. Ela não procura mostrar para os outros que ela é santa. Ela não procura ficar dizendo: olha como eu sou, né? Mas a justiça ou a santidade, a obediência vai se manifestar naturalmente. Mas o fariseu não. O fariseu é aquele que quer ostentar, que quer publicar, que quer mostrar para os outros que ele é santo. Na verdade, essa publicação dele, essa necessidade da publicação, é porque ele não é realmente justo, coisa nenhuma. Porque ele é um hipócrita. Aquilo é um jogo de cena. Aquilo é o teatro. Se uma pessoa vai no teatro, a pessoa sabe que aquilo ali não é verdade. A pessoa assiste um filme, a pessoa sabe que aquilo não é verdade. Então é isso que acontece. Não é verdade, mas é um teatro. É máscaras que a pessoa faz para fazer de conta que é a verdade, que é a realidade. Esse é o cristianismo hipócrita dos judeus que o apóstolo Paulo está denunciando aqui. Eles receberam a lei de Deus, mas eles se tornaram hipócritas. Eles diziam que eram melhores do que os outros, mas eles não eram. E eles prosseguiam nos seus pecados. Veja bem, versículo 3 ele diz: tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância, longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? E esses homens, eles tinham uma atitude de abusar da paciência de Deus, da bondade de Deus. Eles recebiam o que Deus estava dando para eles, não para se arrependerem, mas eles abusavam. Como é que eu posso explicar isso, irmãos? Quando Deus dá a uma pessoa a sua verdade, a sua revelação, e essa pessoa recebe aquela verdade, mas em vez de se arrepender, ela continua no pecado, e ela começa a abusar da bondade, da paciência e da graça de Deus. O que essa pessoa está fazendo? Essa pessoa está cometendo um ato mais louco que ela poderia cometer. Por quê? Porque se Deus me dá a sua verdade, me mostra a sua verdade, é para que eu me arrependa. É para que eu deixe o pecado e não para que eu abuse da bondade de Deus, abuse da paciência de Deus. Se Deus ainda não me mandou para o inferno, se Deus ainda não me condenou, não é para que eu continue no pecado dizendo assim: mas Deus tem paciência, mas é para que eu faça o quê? Eu aproveite a paciência de Deus, eu aproveite o tempo que Deus está me dando para me arrepender. Então aqueles judeus, eles recebiam tantas graças de Deus, e a bondade de Deus, e a paciência de Deus, e a misericórdia de Deus, mas em vez de eles se arrependerem, eles continuavam nos seus pecados, se achavam justos aos seus próprios olhos, mas era tudo hipocrisia. E qual é o resultado disso? O resultado disso está aqui no versículo 5, leia comigo por favor.
Paulo diz assim: mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo a ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Então o que aqueles judeus estavam fazendo era o quê? Era acumular a ira de Deus. Em vez de eles se arrependerem, eles estavam abusando da paciência de Deus e acumulando a ira de Deus. E Paulo fala que essa ira virá no juízo final, irmãos. Ele diz no versículo 6 que Deus dará a cada um segundo as suas obras. Versículo 6 diz assim, vamos ler: que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Naquele dia do juízo, Deus vai chamar os homens à prestação de contas, seja judeu, seja grego, todos Deus vai julgar as suas obras. E Paulo está dizendo: ei, vocês continuam no pecado, vocês continuam afrontando a Deus com as suas práticas, com os seus pecados, com as suas abominações, abusando da paciência de Deus. Lembrem, Deus vai julgar. Deus vai julgar. Deus vai julgar. Deus vai julgar. Essa é a mensagem, irmãos. O que nós precisamos entender é o seguinte aqui. Existe o perigo de nós olharmos para Deus, para a paciência de Deus, eu quero repetir isso, olharmos para a paciência de Deus e não observarmos que esta paciência não significa que Deus não vai julgar. Os privilégios não significam que nós já estamos, porque recebemos os privilégios, que nós já estamos bem diante de Deus. Virá o juízo, e se nós não tivermos nos arrependido, nós seremos condenados. Pensem nisso, meus irmãos. Pensem nisso com toda a seriedade do seu coração, nessas verdades que a Bíblia está mostrando aqui. Não abusemos da paciência de Deus e dos privilégios que Deus nos tem dado. Desprezas a riqueza de Deus, da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Arrependa-se, homem, arrependa-se, mulher. Volte-se para Deus enquanto é tempo. O juízo virá e as obras Deus colocará diante dele, diante de cada pessoa, e vai julgar segundo estas obras, diz o apóstolo Paulo. E não haverá acepção de pessoas. Todos serão julgados. O judeu também. O judeu pensava em que ele condenava os outros, e porque ele condenava, ele estava bem. Como Paulo começa o capítulo dizendo: és indesculpável homem quando julga quem quer que sejas, porque no que julgas a outra, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Ele achava que pelo fato só de ele condenar os outros, ele estava bem diante de Deus. Mas Paulo diz: você está enganado. Tu mesmo está te condenando. E o juízo mostrará isso. Entende, irmãos? Então a religião hipócrita é uma religião vã, por quê? Observe aqui, olhe para mim e preste atenção no que eu vou dizer para vocês aqui. A religião hipócrita é uma religião vã, por quê? Porque o hipócrita é aquele que julga os outros e diz assim: eles fazem isso errado, que coisa feia, que coisa terrível. Só que ele mesmo está fazendo aquilo, escondido, de outras maneiras, mas está fazendo aquilo. E é vão por quê? Porque, no final das contas, quando ele condena o outro, ele também está o quê? Se
condenando, porque ele está fazendo as mesmas coisas. E o juízo vai mostrar isso. Deus vai trazer tudo e vai dizer, olha, tu também és culpado. Por isso que a religião hipócrita é uma religião absolutamente vã. Não vai levar a nada. Então, meus irmãos, fique de alerta isso para nós todos. Que a hipocrisia é uma coisa terrível, vã, e não vai salvar ninguém. Paulo diz, pensa, portanto és indesculpável, homem, quando julga quem quer que seja, porque no que julgas a outra a ti mesmo te condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam. Tu, homem, que condena os que praticam das coisas para mesmo, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Porque parece que esse é o pensamento dele, não é? Condena os outros e pensa que está tudo bem, mas faz o mesmo. Pensa que te livrarás? Quando tu condenas, na verdade tu está condenando a ti mesmo. Esse é todo o argumento do apóstolo Paulo. A vinda do juízo mostrará as obras pecaminosas do hipócrita. Então, livremo-nos de toda hipocrisia, corramos de toda e qualquer espécie de hipocrisia, que o nosso cristianismo não seja hipócrita, mas seja um cristianismo verdadeiro. Irmãos, Paulo mostra que todos serão julgados sem exceção, e Deus não faz acepção de pessoas. Outro detalhe que ele mostra aqui, no versículo 12 em diante, quando ele diz assim, observe: assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, e todos que com lei pecaram, mediante a lei serão julgados. Você vê o critério? Você vai ser julgado de acordo com a luz que você teve. O gentil, observe bem, o gentil, ele teve a lei de Deus? Não. O judeu teve a lei de Deus? Sim. Olha o critério do dia do juízo. Todos que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. Bom, eles não vão ser julgados pelo que eles não receberam, mas pelo que eles receberam. O que foi que eles receberam? Capítulo 1 diz que eles receberam que revelação? Revelação da criação, né? E os judeus? Todos que com lei pecaram, mediante a lei serão julgados. Quer dizer, aqueles que não receberam a lei vão perecer também. Serão julgados de acordo com a lei, com a revelação que tiveram, que foi a criação. E Paulo vai dizer agora em seguida, a consciência. A consciência. Mas os judeus e todos nós que temos ouvido do Evangelho e temos ouvido da lei de Deus, pela lei serão julgados. Também todos que com lei pecaram, mediante a lei serão julgados. Aqueles que, tendo ouvido a lei, ainda assim permaneceram. Ah, mas eu ouvi a lei. Ah, eles condenam nos outros. Mas eles também pecaram? Também pela lei serão julgados. Paulo está chamando a atenção. Não pense que só porque receberam a lei são melhores que os outros. Se eles pecarem também, tendo recebido a lei, pela lei serão julgados. E o princípio aqui todo é: de acordo com a luz que você recebeu, você será julgado no dia do juízo. Ok? Observe então que ele continua dizendo, explicando melhor este princípio. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios, que não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar o segredo dos homens de conformidade com o meu Evangelho. A consciência também vai testemunhar. Então Paulo fala aqui, vamos dizer assim, de 3 manifestações da verdade. Paulo já falou aqui. Vamos pensar, irmão, nas 3 manifestações da verdade. Primeiro, criação. Segundo, lei.
Estou seguindo a ordem de Paulo aqui, né? Terceiro, consciência. Paulo fala da consciência. Eu vou ler de novo o versículo. Vamos procurar refletir e pensar na maneira como Paulo fala. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. Observe que Paulo explica aqui o seguinte: um gentio que não teve a lei, não recebeu os 10 mandamentos, não teve aquela revelação de Moisés, que Deus deu para Moisés e para o povo, quando ele, por exemplo, Deus diz lá, não matarás, quando ele não mata, Deus diz lá, não adulterarás, quando ele não adultera, Deus fala também a ele, não roubarás, e ele não rouba. Por que que ele não mata? Ele não rouba e ele não adultera. Ele não tem a lei escrita. Mas por que quando ele tem uma oportunidade, por exemplo, de fazer o mal para o próximo, ele diz assim, não vou fazer isso, é errado. Não vou fazer mal para o próximo, não vou fazer isso, é errado. E ele não faz. Ele tem uma oportunidade de adulterar e diz, não vou fazer isso porque isso é uma tradição. E não faz. Quando ele tem uma oportunidade de roubar, ele diz, não vou fazer isso. O que é do meu próximo é do meu próximo, não vou fazer. Por que que ele faz isso? Se ele não tem a lei, como o judeu tem a lei, Paulo explica. Mostram a norma da lei gravada onde? No seu coração. Vocês estão entendendo? Quer dizer que Deus gravou os mandamentos no coração de todos os homens. E aí Paulo continua dizendo, testemunhando-nos também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, naquele grande dia do juízo, ouçam, irmãos, naquele grande dia do juízo, a consciência de cada pessoa vai testemunhar ou a favor ou contra ele. Você já parou para pensar nisso? Olha, preste bem atenção nisso. A consciência vai testemunhar de acordo com a lei que Deus gravou lá no coração. A consciência vai dizer para a pessoa assim, isso que você fez é certo, ou isso que você fez é errado. A consciência da própria pessoa vai dizer isso para ela. A consciência é um poder independente, não depende dos argumentos. Ela pode ser, como ela é nos homens hoje, sufocada, afogada, até que ela tenha uma voz muito fraquinha. Os homens fazem isso com a consciência. Mas eles não podem, no final das contas, eles não podem negá-la completamente. Eles afogam, a consciência fica fraquinha, que já não tem mais força. Mas negar o que ela está dizendo, fazer com que ela diga, com que ela, vamos dizer assim, concorde com o erro deles completamente, não farão isso. A consciência é como um poder independente de nós. Vocês já observaram isso? Que se você faz alguma coisa errada, se você faz alguma coisa errada, a sua consciência, ela diz para você, independente de você. Já prestou atenção nisso? Não é? Você pode dizer para tentar negar e tentar esquecer, mas a consciência chega lá e diz. Aí você vai afogando a pobre da consciência. Daqui a pouco ela não tem mais voz. Se você não ouvir, ela vai ficando cada vez mais fraca, mais fraca, mais fraca, mais fraca. Talvez ela já nem tão fraquinha, a voz dela seja tão fraquinha já. Mas fazer com que ela concorde com você, enquanto ela tem alguma voz, é isso que eu quero dizer.
Você não vai fazer. Ela é independente. Essa consciência, meus irmãos, é que dirá, naquele grande dia, é que vai ou nos acusar ou nos defender. E Paulo está falando tudo isso aqui. Essa consciência vai ser o critério também do juízo. Eu sei que uma coisa é errada. Eu sei que roubar é errado. Eu sei que matar é errado. Você também sabe. E todos os homens sabem. Todos os homens têm consciência de que uma coisa é certa ou errada. É claro que essa consciência, eu quero também deixar claro, que devido ao pecado, ela não é perfeita. Não é? Ela não é perfeita. Ela está o quê? Ela está manchada pelo pecado. No caso dos crentes, ela recebe a clareza da lei, da palavra, da verdade, da graça do Espírito Santo, e ela é um critério muito mais seguro do que no caso do ímpio. Mas, ainda no caso do ímpio, apesar de tudo isso, ela está lá, apesar de fragilizada, apesar de ainda que imperfeita, mas ela está lá, e ela está dizendo para ele o tempo todo, e é isso que Paulo está dizendo: isso é certo, isso é errado, isso é errado, isso é certo. E diz para ele, independente do que ele queira ouvir, diz para ele: isso está errado. Não é? Eu vi um pastor, até na conferência que eu participei agora há pouco tempo, ele dizia assim: quando um filho faz uma coisa errada, ele faz uma coisa errada de manhã, o pai dele não sabe, mas ele fez alguma coisa errada contra seu pai e contra sua mãe. E ele fez aquilo e ele disse assim: não vou falar para o papai e para a mamãe. Não vou falar. Ele fez alguma coisa que o pai e a mãe dele disseram para ele não fazer. E ele disse: não vou falar. Mas a consciência diz para ele o que naquela mesma hora? O que diz para ele? Você está o que? Errado. A consciência diz para ele assim, aponta bem no rosto dele assim: você está enganando seu pai e sua mãe. Não é verdade isso? E aí ele vai, chega à noite, ele vai dormir, e ele se deita e a consciência fica dizendo lá: você lembra do que você fez? Olha, eu não disse isso, olha, seu pai e sua mãe não sabem que você fez isso, né? Até que o menino não consegue dormir, e aí ele se levanta e vai, bate lá, e vai falar com o pai e com a mãe dele, e vai dizer: papai ou minha mãe, eu fiz isso. Isso já aconteceu várias vezes em famílias, talvez não exatamente assim como eu falei, mas parecido com isso. O que fez aquele menino falar, ou aquele jovenzinho falar para o seu pai e para sua mãe o que ele fez? A consciência. A consciência não está nem aí se ele quis enganar, não ouve o argumento dele, dizendo: não, mas é melhor não falar para meu pai e para minha mãe. A consciência disse: isso está errado. E ele ficou tão incomodado com a consciência que ele foi lá e falou. Irmãos, todos temos essa consciência. E o apóstolo Paulo diz que tudo isso testemunhará contra o homem no dia do juízo: a criação, a consciência e a lei de Deus. Eu pergunto para os irmãos: alguém pode dizer que um ser humano é completamente inocente? Completamente inocente? Um ser humano, um adulto, alguém que cresceu, teve contato com a criação, a consciência dele está lá dizendo que isso é errado, isso é certo, ele é inocente, ele é indesculpável diante do juízo de Deus? Sim ou não? Não. Será que alguém pode dizer que aquele como nós, que além de tudo isso, além da criação, além da consciência, e depois recebeu o Evangelho, se não se arrepender, é inocente diante de Deus naquele dia do juízo? Não. Pense nisso, meus queridos irmãos. Paulo então continua mostrando e mostra que os judeus são completamente indesculpáveis. Eles então que são indesculpáveis mesmo. Veja como Paulo diz a partir do verso 17. Leia aí comigo. Se porém tu que tens por sobrenome judeu repousas na lei e te glorias em Deus,
que conheces a sua vontade, aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que és persuadido de que és guia de cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade, tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas, dizes que não se deve cometer adultério e cometes, abominas os ídolos e lhe roubas os templos, tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei, pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Paulo mostra então a situação gravíssima daqueles judeus. Se o gentio, ele mostra a lei, quando ele obedece à lei, sem saber, ele mostra a lei gravada no coração dele. E o judeu? O judeu que se gloria, que diz que tudo isso, ele se gloria na lei, ele se gloria em Deus. Só que aqui não é que ele esteja dando glória a Deus, não. Ele é arrogância, sabe? Ele se sente o grandão, porque ele tem a lei, porque ele tem a revelação de Deus. Mas ele fica só nisso. Ele diz que conhece a vontade dele, ele diz que sabe coisas excelentes, ele é instruído na lei, ele é instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tudo isso ele diz que ele é, que ele tem na lei a forma da sabedoria e da verdade. Ele ensina aos outros, mas apesar de tudo isso, ele não ensina a si mesmo. Pregas que não se deve furtar, mas ele furta. Diz que não se deve cometer adultério, mas ele comete. Abomina os ídolos, mas rouba os templos. Ele se gloria na lei, mas ele desonra a Deus pela transgressão da lei. Como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Eu pergunto aos irmãos, há desculpa para este homem? Não. Este homem está completamente culpável diante de Deus. Esse é o argumento de Paulo. Vocês estão entendendo? Amém? Está dando para entender? O que Paulo está querendo mostrar? Que este homem é completamente o quê? Culpado. Culpado. Ele pode dizer para os outros que ele é o bonzão e ele se achar isso, mas ele não passa de um culpado. Por quê? Porque ele recebeu tanto privilégio, muito maior do que os outros que só tiveram privilégio da criação ou da própria consciência. Eles não tiveram a lei, e tiveram a instrução da lei, e tiveram todas aquelas formas da verdade, mas eles desprezaram. Então Deus diz, culpado. E Deus ainda é blasfemado, e Deus ainda é desonrado por eles. Eu queria fazer uma reflexão breve aqui nesse ponto, irmãos, sobre o movimento evangélico no Brasil. Será, ouça o que eu vou dizer agora, por favor, com toda atenção e refletindo comigo. Será que eu estarei sendo muito severo se eu disser, por exemplo, se eu afirmar que o movimento evangélico no Brasil é um movimento hipócrita? Que os chamados evangélicos no Brasil não passam de hipócritas, a maioria deles, não estou dizendo todos, claro, mas a grande parte e até a maioria deles não passam de hipócritas e de fariseus? Paulo destaca aqui que o hipócrita, o judeu arrogante, hipócrita, ele desonra a Deus. Ele fala muito em Deus, 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 lei, sabedoria, mas ele desonra a Deus. Como? Porque ele fala, mas não vive. E quando o gentio olha para ele, diz assim, engraçado esse judeu, olha o judeu fala tanto de Deus, mas ele é igualzinho a mim, ou até pior que eu. Não será que o movimento evangélico no Brasil não tem essa mesma característica hipócrita? Não será que as pessoas que estão fora do movimento, quando olham para esse movimento, dizem assim, engraçado os crentes, olha os crentes, eles falam tanto de Deus, de Jesus, Jesus salvou, que Jesus os salvou, que eles são justos, que eles já são salvos, mas olha eles como eles vivem, olha os seus pastores,
Olha os seus mais destacados líderes, como são todos ladrões. Você entende? Quer dizer que desonram a Deus diante dos outros. Falam tanto de Deus, mas desonram a Ele. Que triste é isso, irmãos. Mas esse é o quadro do hipócrita, entendeu? Tal que tem tudo isso aí. Que Deus nos guarde disso. Que Deus nos guarde dessa hipocrisia. Mas esse é o quadro do judeu da época de Paulo, de tantas pessoas hoje. Agora, Paulo explica que, na verdade, isso tudo acontece por causa, olha aqui, de dentro. Deixa eu explicar uma coisa para os irmãos, só para ilustrar, para a gente finalizar a mensagem de hoje, porque Paulo fecha o argumento com isso aqui. Se você tem um carro muito bem pintado, arrumadinho, mas o motor não presta, esse carro não vale nada. Não é? Esse carro não vale nada. Se você tem uma casa muito bem ornamentada, bonita, bela, pintada, cheia de jardins em volta, e a casa, a aparência dela, o telhado é bonito, as janelas todas bonitas, a fachada da casa é toda bem organizada, mas o alicerce dela não presta, essa casa pode cair a qualquer momento. Essa casa presta? Essa casa funciona? Alguém moraria numa casa dessa sabendo de tudo isso? Não. E se uma pessoa chega com você e se faz de seu amigo, mas dentro dela ela lhe odeia? E se você descobrisse isso de alguma maneira, você confiaria nele? Você continuaria convivendo com ele, sabendo que uma pessoa te odeia? E quem sabe que até te matar? Existem pessoas tão ruins assim, que levam a perversidade, manifestam a perversidade do coração, nessa intenção realmente de matar, de fazer o mal ao próximo. Você confiaria nele? Não. Mas qual é a coisa que é comum em todos esses casos que eu mostrei para vocês, no carro, na casa e na pessoa? É que o que vale, o que é o mais importante, ouçam bem, não é o que parece, o mais importante é o que não parece, é o que está lá escondido. O mais importante não é a pintura do carro, é o motor, e o motor não parece. O mais importante não é a pintura da casa, a fachada da casa, é o alicerce não parece. O mais importante não é a palavra da pessoa que diz que gosta de você, mas a intenção dela, e a intenção não parece. O mais importante da árvore não são, na verdade, os frutos, ou a folha, ou o caule, mas é a raiz, e a raiz não parece. Então o que vale realmente o quê? O que é aquilo que não parece, que só Deus conhece. Em outras palavras, o interior, né? O coração. Olha o que Paulo diz aqui. Porque a circuncisão, vamos ler todos, versículo 25 diz, leiam todos comigo agora. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso, por natureza, cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Porque não é judeu quem é apenas, olha aí, exteriormente, nem a circuncisão que é somente na carne, porque judeu é aquele que é interiormente, e circuncisão é que é do coração, no espírito, não segundo a letra, cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. O que os homens dizem que é bonito, podemos dizer que na maioria das vezes Deus olha e diz assim, é feio. Por quê? Porque os homens olham a fachada, Deus olha o quê?
Deus olha o coração. O problema da religião hipócrita é que a religião hipócrita não dá valor ao coração. Entendemos? A religião hipócrita é uma religião de aparências, de fachadas, de externo. Mas Paulo diz: o que vale é o interior, é o interno, é o coração. No final das contas, o que Paulo está mostrando aqui é que o judeu também pecou. O gentil pecou, o judeu recebeu uma lei maior, uma revelação maior, clara, mas ele também pecou. Por isso, no próximo capítulo 3, que nós vamos estudar, se Deus quiser, no mês que vem só, né? Paulo vai dizer o quê? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas a graça nos salva. Por isso que a salvação é pela graça. Se dependesse dos homens, uns seriam devassos, como são esses mundanos, que não querem mesmo saber da lei de Deus e se entregam mesmo à prostituição, à pornografia, à homossexualidade, a todas as perversões, como Paulo fala aqui, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, dolo. Paulo fala no final do capítulo 1, se Deus não salvasse, uns seriam assim, devassos mesmo, descarados, desavergonhados, sem nenhum pudor das suas devassidões, e outros seriam o quê? Mascarados, com as mesmas devassidões, viu, irmãos? Com as mesmas abominações, só que escondida e por uma casca de religiosidade hipócrita, como os judeus se tornaram. Se Deus não salvasse, uns seriam assim, devassos, outros seriam hipócritas. No final, todos seriam o quê? Condenados. Mas graças a Deus que Ele salva em Cristo Jesus nosso Senhor, que nos traz justiça, santificação, libertação e glória. Amém? Se você é um crente, você é um objeto dessa graça de Deus. Só Deus salvou e só Deus pode salvar. Tá certo? Nós vamos continuar esse estudo, se Deus quiser, no mês que vem. Nós vamos orar agora, irmãos. Daqui a pouco vamos ministrar a ceia do Senhor. Vamos orar. Amado Deus, muito obrigado pela Tua santa palavra, Senhor. E que o Senhor use essa palavra para nos despertar, nós que estamos aqui. E as pessoas também que vierem ouvir pela internet ou por algum outro meio, Senhor. O Senhor venha despertar para a verdade do Evangelho e trazer para a justiça que só existe em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que assim seja, meu Deus. E muito obrigado porque Jesus veio para nos salvar. Nós que somos, por natureza, pecadores e dignos apenas da condenação, mas em Cristo somos salvos pela graça. Muito obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos.